Olá pessoal, você está no canal Mais Geo em busca de conhecimento democrático e gratuito. E nós estamos aqui para te oferecer. Hoje vamos falar sobre as teorias demográficas, os movimentos populacionais e também alguns indicadores sociais. O nosso tema hoje é população. Vamos lá! Para que esse nosso projeto continue existindo, você tem que curtir o nosso canal. Você já curtiu o nosso canal? Já marcou a sinalização? Está acompanhando nossos vídeos? E você já sabe, né? Quem não se inscreve não passa no Enem. E quanto mais é o melhor! Vamos começar falando sobre as teorias demográficas. A primeira teoria é a malthusiana, feita por um cara chamado Thomas Robert Malthus. Ele estava se assustando com o crescimento populacional na Europa, principalmente durante a Revolução Industrial, e fez um paralelo em relação à população e alimentos. Ele falava que a população crescia em ritmo acelerado, como numa progressão geométrica. Porém, a produção de alimentos não chegava no mesmo ritmo e crescia de forma mais lenta, como numa progressão aritmética. Para quem não lembra, na matemática, a progressão geométrica é multiplicado e a aritmética é somado. Com a população crescendo muito mais rápido que a produção de alimentos, o futuro seria sombrio. Malthus previa que a população ia morrer de fome. Será que isso acontece hoje em dia? As pessoas estão morrendo de fome? Malthus acertou. Ele falava, inclusive, que a solução para esse crescimento demográfico acelerado, ele pregava como solução a sujeição moral. Isso quer dizer, sexo só para fins de procriamento. E somente aqueles que tivessem terras férteis poderiam ter filhos. É lógico que a solução é muito absurda e não foi seguida. Porém, as suas ideias foram importantes, pois serviram de modelo para outras teorias que vieram depois. A segunda teoria é a teoria neomalthusiana. Os neomalthusianos falavam que a população, ao crescer de forma acelerada, gerava pobreza. E essa pobreza gerava falta de alimentos, fome, desnutrição. Então ele falava que o problema principal era na superpopulação. E a solução para tal era controle rígido de natalidade. Porque se você diminuísse o crescimento populacional, você iria diminuir a pobreza e, consequentemente, ia afastar o fantasma da fome. Porém, outros pensadores fizeram uma teoria chamada reformista ou marxista, que falava que não é a superpopulação que gera fome, e sim a pobreza que gera fome. Eles falavam que a pobreza também causava a superpopulação e que não adiantava nada você controlar a natalidade se você não resolver o obstáculo da desigualdade social. A solução pegada pelos marxistas era, então, a diminuição das desigualdades através de uma melhor distribuição de renda. É uma solução até bonita, porém impraticável. Nos anos 70 surgiu uma outra teoria que relaciona população com os recursos naturais da Terra. É a teoria ecomalthusiana, que falava que a população crescia muito rápido e isso fazia com que a Terra sofresse, pois a população iria gastar mais recursos naturais, pregando também a solução da neomalthusiana, controle da natalidade. Ele falava que a superpopulação causava a destruição da terra. Fato esse que foi desmentido, pois a população cresce muito rápido nos países pobres, porém a destruição da terra é mais rápida pelos países ricos. Eles têm menos filhos, porém eles consomem mais natureza e desgastam mais o nosso planeta. Você sabe como estudar e classificar a população? Para isso existem os indicadores sociais. Os indicadores sociais, eles dividem e classificam os países de acordo com o grau de desenvolvimento. Podem ser países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, ou através de uma nova classificação muito utilizada nos dias atuais, através do IDH, que divide os países em países centrais ou do norte e países periféricos e do sul. Mas antes de falar IDH, deixa eu te falar para você de outros tipos de indicadores. Um dos indicadores utilizados é a expectativa de vida. A expectativa de vida é a taxa média de vida de um cidadão num determinado país. A ONU, que é responsável pela análise desses indicadores, ela toma como base a ideia de que quando se vive mais, se vive melhor. A taxa de mortalidade é calculada em relação ao número de pessoas que morrem durante um ano em um determinado lugar ou um determinado espaço. Pode ser um país, um estado, uma cidade, uma região.
A taxa de mortalidade infantil é um indicador que demonstra a quantidade de crianças menores que 1 ano que morrem num determinado espaço. Ela revela as condições de vida dessa sociedade, ou seja, quanto maior o número de óbitos, pior é o tipo de sociedade ou o tipo de vida dessa população. A taxa de analfabetismo corresponde ao percentual de pessoas que não sabem ler e escrever. Lembrando que isso pode ser adotado de forma diferente nos diferentes lugares do mundo. Para a ONU, analfabeto é a pessoa maior de 12 anos que não consegue fazer uma redação com o tema Minha Vida. Uma redação de no mínimo 20 linhas. Vocês estão treinando redação aí, né, gente? Já no Brasil, a taxa de analfabetismo ela é calculada com pessoas maiores de 15 anos que não sabem rabiscar o seu nome ou que não sabem decorar o nome do ônibus que leva da favela para o trabalho e do trabalho para a favela. Então você observa que existe um diferencial muito grande entre a noção de analfabetismo adotado pela ONU e a noção de analfabetismo adotado pelo governo brasileiro. Se o Brasil adotasse as condições da ONU, o que você acha que seria o nosso indicador? A renda per capita é outro indicador das condições da população. Ela corresponde a toda a riqueza produzida durante um ano em um determinado país, que é chamado de PIB, Produto Interno Bruto, dividido pelo total da população daquele país. Você pode observar que é um indicador também falso, pois a gente sabe que a riqueza não é distribuída de forma igualitária. Por isso, o termo renda per capita está sendo substituído nos Enems e nos vestibulares, além dos concursos, por PIB per capita, que é o total da riqueza de um país dividido pela população. Parece a mesma coisa, mas não é. O PIB per capita mostra a quantidade de riqueza produzida por um cidadão. Também é um indicador. O indicador mais utilizado para analisar a população do mundo moderno é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado nos anos 90 por um economista indiano a serviço da ONU e ele criou um indicador que tem uma pontuação quando são analisados basicamente 3 desses elementos que nós falamos anteriormente. Esse indicador varia de 0 a 1 ponto e os pontos são atribuídos através da análise de, primeiro, expectativa de vida. Quanto melhor se vive, mais vive. A expectativa do Brasil aumentou nas últimas décadas. Nós saímos de uma expectativa de vida de 48 anos nos anos 50, 60 para 74 anos nos dias atuais. Segundo, a educação. A medida adotada pela ONU para medir a educação é o tempo de permanência mínima de um cidadão na escola. Assim sendo, esse tempo de permanência mínima de cidadão numa escola, ele varia de acordo com o grau de desenvolvimento econômico e social de cada país. Por isso, no Brasil, alguns governos começaram a anular nas escolas públicas as reprovações, para que lá na frente a ONU tenha um dado, mesmo que falseado, a respeito do índice de educação brasileiro. O terceiro é o PIB per capita. Ele mede a riqueza produzida por cada população num determinado país ou num determinado espaço, numa determinada sociedade. Um outro fator muito importante trabalhado em população mundial são os movimentos demográficos. Esses movimentos podem ser espontâneos ou forçados e também podem ser definitivos ou temporários. Entre os principais movimentos podemos destacar o êxodo rural, que é aquele onde a pessoa sai do campo e vai para a cidade, fruto principalmente da modernização agrícola e faz com que a mão de obra seja cada vez menos necessária no campo, já que a tecnologia substitui ele, sem contar o fato da desigualdade que é muito grande, a concentração fundiária. Temos também a migração pendular, que é o maior movimento migratório do mundo, onde a pessoa mora em uma cidade e trabalha ou estuda em outra cidade, indo todo dia. Então, fazendo o movimento de um pêndulo. Um exemplo que eu posso dar é a pessoa que mora, por exemplo, na periferia de São Paulo, que todo dia vai lá para trabalhar ou para fazer a faculdade. Temos também a transhumância, que é aquele movimento direcionado através do clima, onde a pessoa migra para uma região para a época da colheita e depois volta para a sua casa, já com o dinheiro do seu trabalho. E temos também as migrações modernas, relacionadas às guerras e os conflitos, como por exemplo a onda de refugiados. As pessoas se veem obrigadas a
sair da sua área de origem para não morrer e são forçadas a ir para uma outra região a fim de tentar buscar uma nova vida. Há também aqueles que mudam não por imposição, mas buscando uma melhor condição de vida através da situação econômica e no buscar uma região onde oferece maior possibilidade e qualidade de vida. Eu gostaria muito de agradecer a você que viu o vídeo até o final. Não se esqueçam, curtam, compartilhem esse vídeo. Entre também nas nossas redes sociais como o Facebook e o Instagram. Nas nossas redes sociais você encontra mapas mentais, lista de exercício. Muito obrigado e até mais, Gel. Até mais, Gel!